muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente discute os impactos do uso excessivo de telas nas diferentes gerações e também nos diferentes aspectos da vida. A gente vai olhar para a situação do nosso emocional e também do nosso físico com esse instrumento que traz facilidade, mas também tem os seus riscos. No programa de hoje você também confere um bate-papo sobre os golpes online. A gente tem uma grande gama de brasileiros sofrendo prejuízos em razão disso e a intenção do programa é trazer orientações para você que está inserido aí nesse mundo virtual e fica suscetível a esse tipo de quadrilha. No programa de hoje a gente também traz oficinas gratuitas que acontecem no Complexo Passaredo, aqui em Cuiabá, seja de música, de dança. Fala também sobre mudanças no saque aniversário do FGTS e também traz um convite para que você possa participar de uma exposição imersiva nas obras de Leonardo da Vinci. Então, já sabe, pega o teu café e vem comigo que o papo está recheado de novidade. Vivemos cercados de telas, elas estão nas mãos, nas mesas de trabalho, nos quartos das crianças e até nos momentos em que deveríamos descansar. O que antes parecia apenas uma facilidade tecnológica, hoje levanta um alerta sobre os efeitos que o uso excessivo pode causar na nossa saúde emocional, nas relações sociais e até no desenvolvimento infantil. Pesquisas mostram que brasileiros passam em média mais de 9 horas por dia conectados e já é possível perceber mudanças no comportamento, na concentração e até na forma de se relacionar. No Papo com Ela de hoje a gente vai conversar sobre os perigos emocionais e sociais do uso excessivo das telas, as diferenças observadas entre gerações e as técnicas de controle que podem ajudar a equilibrar essa convivência digital. Nossa convidada é a psicóloga Marina Evangelista. Marina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco dos efeitos da tela, que a gente já conversou bastante como isso funciona para crianças, para adolescentes. Mas e para as outras gerações, né? Para quem está na fase adulta, para quem já chegou nessa melhor idade, a gente também tem um prejuízo nesse momento da vida com o uso excessivo de telas? Com certeza, eu acho que os prejuízos não são só na questão da saúde mental, mas também questão física, emocional, porque querendo ou não, hoje em dia a nossa relação com a tela é já como se fosse um acessório do nosso corpo, né? Como se a gente já tivesse ele ali moldado e engessado em nós. Só que isso, a gente consegue ver nas gerações a diferença de como o uso da tela, ele tá associado também à questão emocional. Porque hoje a gente precisa ali com aquela sensação de controle a todo momento. Então, o celular, querendo ou não, ele gera essa questão de controle em nós. Então, acaba que a gente precisa ali entender o que está acontecendo, o que está surgindo. Então, acho que, assim, essa questão da tela, a nossa relação hoje com ela, infelizmente, ela veio, né, para nos deixar a nossa vida mais fácil, deixar a nossa vida mais acessível, mais tecnológica. Só que traz alguns prejuízos e isso reflete também no nosso emocional. E me diz uma coisa, Marina, porque assim, eu participei recentemente de um evento em Brasília e a questão da utilização da inteligência artificial, que também está na tela, né, era debatida no seguinte sentido: olha, a gente precisa enxergar isso como uma ferramenta, só que a gente não pode perder o nosso senso crítico, a nossa vontade de aprender. É isso que está acontecendo? A gente está, de alguma maneira, emburrecendo com esse uso incalculado e desenfreado da tela? Com certeza, com certeza. E acaba que afeta nas nossas habilidades, né? Como pessoa, porque assim, eu acho que a IA veio para nos ajudar, para ser uma ferramenta muito poderosa, para nos ajudar positivamente nas nossas relações, no mercado de trabalho, só que ela jamais vai substituir a nossa humanidade, o que faz a gente ser humano, né? Então a empatia, então acho que assim, a IA ela veio como uma ferramenta para nos ajudar, só que a gente tem que achar um equilíbrio até onde isso vai ser benéfico e até onde isso não vai ser saudável para nós. Então a gente tem que buscar uma relação de enxergar aquela ferramenta como uma aliada e não como uma ferramenta para ser como se fosse uma válvula de escape, sabe? Para eu não ir atrás de buscar novos conhecimentos, buscar melhorias assim na minha vida, na vida profissional, na vida emocional. Então acho que assim, esse cuidado hoje em dia com a IA a gente tem que ter, porque senão nós vamos ser pessoas
encarecidas de conhecimento. Então a gente vai ter o conhecimento ali, só que vai ser algo super raso. Então, não tem um filtro, né? Isso. Então aí vai acabar que nas nossas relações a gente não vai conseguir ter essa conversa profunda que a gente tem. Por quê? É mais fácil eu conversar com a IA. E hoje em dia também tem o perigo de... esses dias eu até estava assistindo uma matéria que, infelizmente, a IA, né, veio para nos trazer benefícios, de nos ajudar em vários outros aspectos, só que hoje em dia tem pessoas usando a IA como psicólogo. Você acredita nisso? Então, assim, jamais a IA vai substituir, né? Claro que ela tem ali a ciência, porque a gente alimenta ela, só que jamais ela vai substituir uma ciência baseada em evidência, sabe? Como ser humano. Então, assim, a gente não pode deixar de se conectar, de ter esse olho no olho, de expressar as nossas emoções com o ser humano, porque ela jamais vai substituir a nossa humanidade, né? Você falou um pouco pra gente desse prejuízo da saúde mental, prejuízo emocional e até mesmo físico. Vamos começar pelo físico, né? O que esse uso excessivo de tela pode causar na gente? Porque assim, Marina, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas falando de uma dificuldade com o sono, e aí recorrem a medicamentos, e muitas vezes... Será que não era necessário apenas uma higiene do sono? Então a gente pode dizer que o sono é um dos grandes prejudicados? Com certeza. Eu acho que tá no nosso top 1 aí de prejudicial para a nossa saúde mental e para essa relação, né, defeituosa com as telas. Por quê? Questão da higiene do sono. Por que a gente prioriza tanto? Eu sempre falo para os meus pacientes. Porque é um pilar básico para a gente conseguir ter um pleno desenvolvimento e a gente conseguir ter qualidade de vida. Porque se você não dorme bem, nenhuma das outras coisas que você vai fazer com eficiência, você vai fazer com aquele prazer, com aquela vontade, porque o sono foi afetado. E o que acontece? Por exemplo, quando a gente vai dormir, aí a gente tá lá rolando a tela, o que acontece? Aquele momento que é o momento da gente dormir, geralmente de 9 até 6 horas da manhã, que é o recomendado, né? A gente dormir 7 horas por noite, né? O que acontece? Se eu fico ali na tela, vai diminuir os níveis da melatonina, que é o hormônio do sono natural nosso, né? Então, se você fica ali exposto à luz, o que seu cérebro vai entender? Não, tá tudo bem, vamos ficar acordado. Então, vai prejudicar o seu sono e, consequentemente, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. E isso vai afetar você para você conseguir fazer suas tarefas do dia a dia. Porque como que eu vou conseguir trabalhar, entregar um bom trabalho se eu não dormir bem? Eu vou ficar irritado, eu vou ficar estressado. Eu posso... A tendência de eu ter uma crise de ansiedade é muito maior do que se eu tivesse com sono de qualidade. Então, assim, o sono é um dos maiores afetados quando a gente fala em relação ao efeito da tela durante ali a nossa rotina. Principalmente antes da hora de dormir. Por que é interessante a gente fazer a higiene do sono? Porque a higiene do sono, ela vai estimular e fazer com que nesse momento que a gente está dormindo, a gente desenvolva ali vários hormônios do quê? Do prazer, da saciedade, então, da questão até da alimentação, porque são nesses momentos que a gente está dormindo que a gente consegue produzir esses hormônios naturais pra gente conseguir o quê? Ter prazer, vontades. Então, assim, vai acabar que ela vai afetar até na questão com a saciedade em relação à comida. Porque se eu não durmo bem, o que pode acontecer também no outro dia? Como eu vou ficar ansioso por não ter conseguido dormir as horas que eu precisava, o nível de compulsão alimentar pode aumentar, os níveis de estresse também, o cortisol vai lá em cima. Então, assim, é algo que a gente precisa priorizar muito hoje em dia. Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes a gente quer pular etapas, né? A gente quer ir primeiro pro psiquiatra para depois ir pro psicólogo. Só que o que acontece? Vamos olhar primeiro os 3 pilares aí da questão da saúde mental? Que é sono, alimentação e rotina, né? Porque às vezes como que eu vou querer ter ali uma qualidade de vida se minha rotina tá toda atropelada, se eu não tô conseguindo dormir as horas que eu preciso? Aí eu vou logo e já inicio uma medicação, sendo que às vezes você poderia começar pelo básico, né? Que é o sono e assim, coisas que às vezes não custa financeiramente. Só custa ali você ajustar a sua rotina e rever o que é prioridade pra você. Então eu acho que esse é um dos fatores que mais com certeza tá relacionado ao uso excessivo das telas. A questão da concentração e da memorização daquilo que a gente consome. Porque, assim, também é um relato recorrente de, meu Deus, eu tô com uma dificuldade, antes eu lia
tantos livros por mês, hoje eu preciso ficar voltando para ler de novo, para lembrar do que foi que eu acessei naquele momento. Às vezes também as pessoas fazem uma programação e se perdem no meio do caminho, com uma dificuldade de concentração mesmo. Isso também é um reflexo? Com certeza, com certeza. Porque antigamente a gente não tinha tanto estímulo quanto a gente tem hoje, né? Então, a todo momento a gente tem estímulo, ainda mais quando a gente fala sobre a tela, a gente tem uma dopamina muito barata. O que é essa dopamina muito barata? Eu não preciso exigir tanto do meu corpo, do meu cérebro, então o que acontece? É mais fácil eu pegar e fazer uma atividade física ou é mais fácil eu ficar rolando o feed do Instagram ou TikTok? É muito mais fácil eu ir, né, ficar rolando o TikTok, as redes sociais, enfim. Então, assim, o que acontece no meio desse caminho? Acaba que o nosso foco, a nossa concentração, ele vai sendo limitado. Fica fragmentado, né? Total, porque eu consigo ficar é muito mais prazeroso pra mim ficar concentrada assistindo, rolando a tela ali das minhas redes sociais do que, por exemplo, eu ler um livro. É muito mais custoso pro nosso cérebro. Aí entra também a questão da nossa geração, de como a gente tá lidando com essas redes sociais, né? Então a gente tá, infelizmente, numa geração a gente quer tudo muito raso, muito substituível. As pessoas parecem que são recicláveis ou descartáveis, sabe? Nesse sentido. Então, eu acho que, assim, vão ter momentos em que a gente vai precisar realmente priorizar e exercitar o nosso cérebro pra gente voltar pra essa cultura de ler bons livros, de ter conversas profundas, ter diálogos intencionais com as pessoas, porque, infelizmente, com a vinda da tecnologia, isso se perdeu. Antes, como que era a rotina dos nossos antepassados, né, dos nossos avós? Como que era a interação, a rede social deles? Era o quê? Chegar do trabalho, ficar ali na frente da porta de casa, tomar um tereré, tomar um chazinho. Senta na calçada com os vizinhos. Justamente. E hoje em dia se perdeu. Hoje eu consigo conversar com a minha amiga que tá lá nos Estados Unidos e eu não preciso, né, gastar esse tempo. Então, assim, acaba que o nosso nível de concentração e de foco, hoje em dia, ele tá, querendo ou não, mais baixo. Porque as nossas relações não estão mais tão intensas como antes. Então, isso acaba que, para nós ter foco e exigir um pouquinho mais do nosso cérebro, a gente tem que o quê? Realmente ter um treino e mudar o nosso mindset. O que é mindset? A gente mudar a programação da nossa mente mesmo. E voltar para aquelas práticas lá, né, que a gente tinha antes da gente ter tanto acesso a essas tecnologias. Então, acaba que hoje em dia a gente precisa priorizar e exercitar a nossa mente para que ela seja mais focada. Então, é como se fosse um treino. Você estava dizendo que a gente precisa treinar para que esse foco seja retomado. Sim. E como que a gente faz isso? Olha, eu acho que um dos pilares essenciais é a gente lembrar o que nos faz a gente se mover todos os dias. Então, assim, como que eu posso me concentrar mais? Como eu posso, né, buscar mais foco aí para eu conseguir fazer as minhas coisas durante o dia? E eu acho que um dos pilares essenciais também é você cuidar da sua saúde mental. Porque se você não cuidar disso, você não vai saber no que você é mais focado, no que você não é. Então, acho que o principal nisso tudo, em como você ter mais foco, em como você ter mais concentração, além de você treinar, né, com essas atividades mais básicas, questão de sono, alimentação, voltar a ter práticas de leitura, né, porque querendo ou não, ela exercita ali o nosso cérebro para ter mais foco, mais concentração. A escrita. A escrita também, perfeito, é um ótimo benefício, né, porque acaba que ajuda a nossa mente ali a memorizar, então exercita a nossa memória de longo prazo, de curto prazo também. Então, assim, lembrar, porque hoje em dia a gente geralmente anota no celular, né, então voltar a essas práticas de anotar, ter um caderninho pra anotar as coisas, sabe? Mas eu acho que o principal disso tudo é você se conhecer. Porque às vezes a gente hoje quer culpabilizar, né, alguns diagnósticos. Ah, é o TDAH, não sei o quê. Então, é sempre uma terceirização. Isso. E às vezes a gente não precisa terceirizar. Às vezes é só a questão de você reajustar mesmo alguns pilares da sua vida, que é essa questão da rotina, do sono, alimentação, hábitos saudáveis, né, que eu acho que é muito importante também, porque às vezes a pessoa se queixa de foco, de concentração, mas às vezes tá faltando alguma vitamina, então pode ser algo biológico também, não só um diagnóstico, sabe? Então, assim, a gente tem que saber se conhecer muito, para entender o que faz sentido para você
o que é realmente o seu foco principal, sabe? A sua concentração, porque se você não souber quem é você, como que você vai conseguir adquirir esse foco, essa concentração? Eu acho que vai muito de você se conhecer e buscar atividades que façam sentido para você e que você treine. Porque a questão do foco e da concentração também é questão de treino, é repetição. Então, todos os dias você tem que fazer, sim, a mesma coisa para você conseguir exercitar esse cérebro. Você falou pra gente também de um prejuízo para as relações, né? Sim. O que é mais comum observar nessa dificuldade, né? Quando eu extrapolo na tela, eu fico resistente a me relacionar com as pessoas? Também. Aí vai do perfil de cada um, né? De como a pessoa, do que é relacionamento para as pessoas. Porque assim, se a gente for ver para gerações, cada um tem uma maneira de se relacionar. Só que aí que tá. Se eu percebo que a tela, a questão do uso da tela, o excesso da tela tá prejudicando a minha interação social, as minhas habilidades como ser humano, então talvez é um sinal de alerta. E quais são esses sinais de alerta? Briga constante nos relacionamentos, dificuldade de expressar o que sente, então assim, aquela pessoa que tem dificuldade de falar o que tá sentindo, né? Então uma pessoa às vezes muito rígida em relação ao que tá vivendo, então assim, não consegue expressar o que tá sentindo, então eu acho que esse também é um dos fatores. Quando você percebe que o quê? É mais fácil eu olhar a tela do que eu simplesmente ter essa troca de olho no olho. Então, às vezes a pessoa foge de ter alguns momentos com os amigos, com a família. Então, quando a gente percebe algum desses sinais, assim, é um sinal para a pessoa buscar ajuda. Porque pode ser que esse uso excessivo da tela tá prejudicando as relações e, consequentemente, vai prejudicar a pessoa. A gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista e eu falava assim, que em conversas com reitores, né, seja de universidades públicas ou privadas, o relato é o mesmo. Assim, olha, a gente está tendo muitas vagas remanescentes. As pessoas até entram na universidade, mas elas acabam abandonando os bancos desse ensino superior. A gente também pode pensar no uso excessivo de telas como uma dificuldade ou um bloqueio para poder consumir conteúdo da forma tradicional? Ai, com certeza. Com certeza. Porque, assim, é muito mais fácil eu me relacionar com a tela do que o ser humano, né? Porque a tela não vai reclamar se eu não gostar de uma coisa. Ela vai concordar. Então, assim, é muito mais fácil eu ir para essa questão da tela, eu me relacionar com a tela, eu estudar EAD, do que ter ali o professor cobrando. Olha, você precisa entregar o trabalho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, às vezes é menos custoso pro nosso cérebro, sabe? É como se fosse menos custoso pra gente se relacionar com a tela, porque ela não vai falar que ela não gosta, ela não vai se posicionar, ela não vai falar o que você precisa fazer, que vai contra aquilo que você quer, contra os seus desejos. Então acaba que, assim, é como se fosse uma permuta ali pro nosso cérebro, sabe? Então, assim, eu não vou me expor tanto, porque daí eu não preciso ter que ficar mantendo aquela relação, ficar todo dia conversando, ficar tendo aqueles bons costumes, né, que hoje em dia geralmente a gente precisa para se relacionar. Então acaba que é mais vantajoso. Só que aí o que acontece? Acontece o prejuízo nessa questão da habilidade e na questão na questão emocional da pessoa também. Porque daí ela pode ser aquela pessoa que o quê? Não se relaciona, tem dificuldade de iniciar uma conversa, e daí pode ser que apresente alguns sinais relacionados à questão de dificuldade de concentração, dificuldade de ter atenção, foco. Então você vê que é uma pessoa que tem dificuldade não só na questão da interação social, mas na questão intelectual também. Então daí a gente também até tem que investigar se não existe um diagnóstico. Então assim, fazer alguns testes para ver se não cabe também um diagnóstico. Porque quando a pessoa se isola demais e tem a tendência a querer só se relacionar com a tela, é bem possível a gente ter alguma questão disfuncional na questão da cognição. Então a gente precisa investigar e precisa cuidar. E no aspecto da saúde mental, Marina, quem usa telas em demasiado fica mais suscetível, por exemplo, a desenvolver quadros de ansiedade e de depressão? Sim, também, com certeza. Porque, a ansiedade, ela é como se fosse uma bomba relógio, né? Então, em qualquer momento, ela ativa.
E o que acontece? Se às vezes você tá ali no uso de tela, o que acontece hoje nas redes sociais? Existe a comparação, que eu acho que é um das nossas epidemias atuais também, né? Porque é muito legal eu ficar vendo a vida ali do outro, só que quando eu vou ver minha vida não tá daquele jeito. Então aí pode ser que entre uma depressão, desencadeie uma ansiedade, porque às vezes, será que eu vou dar conta de chegar lá? Igual esse fulano chegou? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que um dia eu vou chegar lá? Então, assim, a tendência de você ter diagnósticos com o uso excessivo dessas telas é muito grande. Porque se a gente não tem o controle, tudo que a gente não tem o controle, uma hora o quê? Vai espanar. Então, a gente precisa cuidar, porque senão vai ter estes prejuízos e depois, quando a bomba literalmente estoura, é muito mais difícil de você conseguir controlar. Porque geralmente qual que é a tendência do ser humano? Buscar ajuda quando infelizmente já tá passando do ponto. Então assim, a questão das telas a gente tem que ter um equilíbrio. Porque hoje em dia a gente tá numa geração onde a gente precisa consumir as coisas muito rápido e a gente quer essa dopamina barata, né? Que não precisa ter tanto custo para nós. Então assim, a gente precisa ver o que faz sentido para nós. Se realmente, porque hoje em dia às vezes a gente segue uma pessoa só porque, eu acho legal o jeito que ela se veste, eu acho legal. Só que assim, será que aquela pessoa, ela realmente faz sentido no contexto da sua vida hoje? Será que ela te aproxima da pessoa que você quer ser? Será que ela te aproxima de ser uma pessoa que vai ser mais saudável, vai ter escolhas boas, vai fazer você se sentir mais leve? Porque às vezes a gente consome ali nas redes sociais alguns conteúdos que podem ativar, por exemplo, uma pessoa que está em depressão. Pega e vê alguma coisa, um conteúdo que não faz muito sentido, que não agrega tanto, pode ser que desencadeie e gere um gatilho para a pessoa, por exemplo, tentar alguma coisa contra a vida dela. Então, assim... Pode agravar o quadro, né? Isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu falo assim, se a pessoa não tá agregando na sua vida de maneira positiva, acho que seria interessante a gente dar um follow, você buscar alternativas e formas de você se cuidar. Às vezes você não consegue ainda pagar uma psicoterapia, mas se cuidar através das redes sociais, porque também tem algumas coisas que nos ajudam e nos auxiliam. Claro que não vai substituir, né, a psicoterapia, mas vão ser conteúdos que vão te ajudar nessa jornada, por exemplo, de lidar com a ansiedade, de lidar com a depressão. Então, acho que assim, se a gente não cuida do que a gente está consumindo, isso vai refletir também no nosso comportamento. Então, a gente tem que ver o que a gente está consumindo, o que a gente está colocando para dentro das nossas casas, das nossas conversas. Então, às vezes a gente quer, né, ser uma pessoa melhor, só que às vezes a gente tá num ambiente onde não tá favorecendo esse contexto para nós. Então, a mesma coisa é a nossa relação com as redes sociais. Às vezes você tá consumindo um conteúdo que não faz sentido para você. Então, acho que você também ter essa questão de você se posicionar nas redes sociais em relação a isso é um ato de amor próprio, de autocuidado, né? Barato, mas que faz muito sentido para nós hoje em dia. A gente já falou da necessidade de fazer uma higiene do sono, de criar uma rotina para recuperar esse foco e essa concentração, Sim. principalmente de leitura e de escrita. Você falou pra gente agora, né, dessa peneira nas redes sociais. Sim. O que mais que a gente pode colocar como formas de manejo saudáveis desse consumo das telas? Além de você colocar essa peneira, eu acho que aí, né, nas redes sociais, achei válido isso que você trouxe, a gente olhar a questão do sono, fazer higiene do sono, ter pessoas próximas, como que tá, talvez, o seu ciclo de amizade? São pessoas que te aproximam daquilo que você quer ser? São pessoas que agregam na sua vida positivamente? Então, assim, acho que ir para esse contexto também é algo legal. Além disso, buscar ajuda, né? Se você vê que tá com dificuldade na questão emocional, com crise de ansiedade, sintomas depressivos, então acho que buscar a psicoterapia é uma alternativa também. Ter pessoas que sejam a sua rede de apoio, de mostrar, às vezes você tá indo por um caminho que você não quer ir, mas a pessoa vem e te mostra, não, acho que aqui seria uma coisa legal. Então, ter essa rede de apoio, pessoas confiáveis, né, que você confia, é uma alternativa. Rotina de atividade física, algo muito primordial para nossa saúde, para nossa, acho que sanidade mental, para a gente conseguir lidar com os desafios hoje em dia, é muito perfeito na questão da nossa rotina quando a gente consegue fazer.
Ah, Marina, eu falo muitas vezes para meus pacientes, né, que têm dificuldade. Ah, eu não consigo, Marina, na academia, é muito difícil. Tenta fazer uma caminhada, encontra uma atividade física que te dê prazer, né? Que não seja também um peso, mas que seja um prazer. E eu acho que você ir testando, às vezes você não consegue ir numa academia, mas você consegue fazer uma zumba, uma dança, né? Hoje em dia tem aplicativos em casa, então a atividade física é algo que auxilia muito na questão da saúde mental. E também ter uma alimentação saudável, né? Que eu acho que tudo que a gente coloca pra dentro também do nosso organismo é algo que vai nos ajudar na nossa saúde mental. Porque querendo ou não reflete e tá interligado aí na maneira como a gente funciona como ser humano. Então eu acho que ter uma alimentação saudável é legal também. Ter uma rede de apoio, né? Fazer a psicoterapia, que eu acho que é algo interessantíssimo também. Atividade física e cuidar do sono. O sono, hoje em dia, eu acho que é uma das atividades, das práticas saudáveis que não custa tanto pra gente, né? Mas que se você alinha, você diminui muito os níveis de ansiedade, os sintomas depressivos, porque, querendo ou não, quem luta com ansiedade e com a depressão tem um pouco de dificuldade de insônia. Então, se você consegue ajustar isso aí, é algo que vai te trazer muitos benefícios a longo prazo e a curto prazo também, né? Às vezes a gente dorme ali à noite que precisa e fala, nossa, parece que, meu Deus, eu acordei renovada. E às vezes você só mudou o horário que você foi dormir. Então, assim, começar pelo sono também é algo incrível, legal. E ter essa prática aí saudável mesmo com as redes sociais, de você peneirar. Realmente, o que você está assistindo, o que você está consumindo. Ter pessoas que, né, vão te levar para onde você quer chegar. Então, eu acho que ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que te engajem para você conseguir almejar aquilo que você quer, é algo que também se torna muito benéfico. Muito obrigada pelas informações, Marina. Obrigada. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é: a lei mudou. Agora quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. Nosso estado é tolerância zero contra quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. E para você, mulher que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie. Ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher. Governo do Estado de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.